Vamos lá, boa tarde, gente. Boa sexta-feira, última aula da semana. Na aula de hoje nós vamos fazer a correção da avaliação que eu postei para vocês na terça-feira, que vocês tiveram até hoje à 1 da tarde para mandar de volta para mim. Já está encerrada, não adianta mais fazer, e agora eu vou passar para vocês a correção. O segundo reinado é marcado, entre outras coisas, primeira pergunta, né? E o segundo reinado é marcado, entre outras coisas, pela tentativa de modernizar o país. Qual das alternativas abaixo não reflete essa modernização? Não reflete. Ou seja, qual das alternativas não tem nada a ver com modernização? Construção de ferrovias é modernização. Facilitar o escoamento da produção agrícola também é modernização. Manutenção da escravidão, isso não é modernização, isso é a coisa mais antiga e conservadora que tinha. Portanto, a resposta certa é a resposta C. A D é fortalecer o trabalho assalariado, que também era uma maneira de modernizar o país. Então, a resposta correta é C, manutenção da escravidão. Tá? Isso não tem nada, não tinha nada de moderno na época. Próxima. A frase lei para inglês ver ainda hoje é utilizada como sinônimo de lei que não trata de questões reais. Então, sempre que se faz uma lei ou uma regra boba, que ninguém vai cumprir, que todo mundo sabe que ninguém vai obedecer, se fala que é uma lei para inglês ver. Isso sai lá do período do reinado. Tá? Vamos lá. Então, qual a origem dessa frase? Lei Áurea. Não, a Lei Áurea foi a lei que acabou com a escravidão. B. Leis sobre a divisão de terra entre os pobres, mestiços e ex-escravos. Essa lei nunca existiu, tá? Então não é ela também. C. Leis criadas na administração de Dom Pedro II que fingiam aproximar o Brasil do fim da escravidão. São essas mesmo, tá? A resposta certa é a C. E a última é leis que permitiam acesso dos ingleses ao livre comércio no Brasil. Também não tem nada a ver. É a C. Dom Pedro II, Dom Pedro já tinha feito isso, mas Dom Pedro II foi quem fez isso com mais veemência, mais constância. Os ingleses exigiam o fim da escravidão e ele criava leis, fazia com que seus senadores, criassem leis que davam a impressão de que a escravidão estava caminhando para o fim, quando na realidade essas leis não tinham sentido nenhum. Tá? Você tem várias delas. A lei do sexagenário, onde a pessoa o escravo que trabalhasse até 60 anos estaria livre, entre aspas. Porque se ele chegasse aos 60 anos, ele tinha que trabalhar mais 3 anos de graça como indenização para o dono do escravo. Então ele teria que trabalhar até os 63. E pouquíssimos chegavam até essa idade. As pessoas, não havia muita ciência, saúde, a medicina estava caminhando, a passos de criança ainda. Então, as pessoas bem alimentadas, que viviam bem, tudo, raramente chegavam a essa idade. Imagina os escravos, com a vida terrível que eles levavam, com abandono, as péssimas condições de saúde, de moradia, de alimentação. Então, é uma lei para inglês ver. Dá para o inglês que não está aqui, eles estão fazendo leis. Mas era uma lei que não tinha. Pouquíssima gente foi beneficiada com essa lei, tá? Quase nada. Tá bom? Fora essa, você tem a lei do ventre livre, que o filho de escravo nascido a partir da data em que ela foi colocada não era mais escravo, ele era livre. Então a pessoa que nasce não é mais escravo. Não é, mas você vai fazer o que com a criança? Você vai falar, vai? Ela vai ficar lá na senzala com os outros. Não muda nada. É livre. Livre, mas vai ficar lá vivendo com os escravos, trabalhando como escravo, fazendo como escravo. Quer dizer, é uma lei para inglês ver, é uma lei só para dizer que fez, mas na prática não causou efeito quase nenhum. Tá? Pariu a criança, você não vai falar para ela, caminha que você é livre. Não, essa criança vai ter que ser criada pela mãe. A mãe não é livre, a mãe é escrava, ou seja, essa criança vai ser criada como escrava também. Tá? Triste. Como tudo que gira em torno da escravidão é triste, terrível. A Guerra do Paraguai, entre várias especulações, tem vários motivos que são dados para a guerra ter acontecido, mas um é o maior, é o óbvio. Qual é? O Brasil invadiu e se apropriou de parte do Paraguai? Não.
O Paraguai lutava para obter uma saída para o mar, por onde poderia escoar sua produção e competir com Brasil, Argentina e Uruguai no crescimento econômico. É essa mesmo. O grande motivo da Guerra do Paraguai é a necessidade do Paraguai conseguir uma saída para o mar para ele poder vender os produtos, exportar os produtos, igual o Brasil, Uruguai e Argentina faziam. Brasil, Uruguai e Argentina tinham saída para o mar. O Paraguai não, então ele precisava conseguir. E ele tentou conseguir invadindo áreas que dessem esse acesso ao mar. E aí começa a guerra, tá bom? A guerra, óbvio, você vai ter todos os desenrolares, eles vão sequestrar um navio brasileiro, mas tudo por causa dessa necessidade de conseguir uma região que desse saída para o mar. Então, a resposta correta, B. Próxima. Uma das piores consequências que a Guerra do Paraguai trouxe para o Brasil, além das mortes, foi: o Brasil perdeu territórios para a Argentina? Não. O Brasil perdeu territórios para o Uruguai? Também não. O Brasil não perdeu território nenhum, ganhou. Pegou uma parte do território paraguaio. Muitos escravos fugiram do Brasil se aproveitando da falta de segurança? Não. É a resposta D. O endividamento gigantesco que o Brasil fez com bancos ingleses para bancar a guerra. Tá? Então, resposta D. Essa guerra custou uma fortuna que o Brasil não tinha, e ele pegou dinheiro emprestado. Dinheiro esse que é a dívida externa que a gente conhece hoje, a grande parte da dívida externa, que até hoje não pagou, hein? Até hoje, cara. A Guerra do Paraguai vai fazer 150 anos. Fez, ano passado, o fim da Guerra do Paraguai fez 150 anos. E o Brasil ainda está devendo o dinheiro da guerra. Várzea. Muitos brancos ricos convocados para a Guerra do Paraguai deram um jeitinho de não se arriscar, né? Não se arriscar na luta. O que eles fizeram para não ir para a luta, não ir para a guerra? Que jeitinho que eles deram? Pagaram altas taxas para serem dispensados? Não. Mandaram grupos de escravos em seu lugar. Resposta B, essa é a resposta correta. Tá? Fugiram para a Europa? Não. Se declararam incapazes? Também não. Tá? Então, quando a guerra começa a caminhar mal, que o Brasil vai precisar de mais soldados, mais tempo, além do dinheiro, armamento que vai pegar com os ingleses, o Brasil vai precisar de mais soldados. E aí os soldados acabaram. Você vai convocar os homens livres para lutar. Muitos desses homens livres são fazendeiros, riquíssimos, que não querem ir lá arriscar a pele deles na guerra, né? E aí o que eles fazem? Eles mandam, a lei já previa isso, que eles podiam mandar um grupo de escravos no lugar deles. Tá? E aí você vai ter lá pela primeira vez brancos e negros convivendo juntos na Guerra do Paraguai. Brancos de classe baixa, de classe alta, e negros, escravos, que estão lá lutando junto, lado a lado. Tá? Aí a próxima, além de toda a desgraça que qualquer guerra deixa como herança, isso é óbvio, o número de mortes, destruição da estrutura das casas, famílias, dinheiro, tudo que a guerra traz de ruim, a Guerra do Paraguai trouxe um benefício, fortaleceu o abolicionismo do Brasil. Como isso foi possível? O que tem a ver, né, a Guerra do Paraguai com o abolicionismo? É o que eu acabei de falar na questão anterior. Com os escravos indo para a guerra no lugar dos donos, dos brancos fazendeiros, você vai ter pela primeira vez na história brancos e negros convivendo mesmo, dia a dia, lado a lado. Tá? E aí muito dos estigmas da visão que os brancos tinham dos africanos vão cair por terra, que eles eram inferiores, que eles eram incapazes e tudo isso. Essas pessoas vão perceber que não tem nada disso, que eles são iguais, que eles lutam igual, comem igual, dormem igual, morrem igual. E muitas pessoas que foram para a guerra a favor da abolição voltam da guerra com uma outra mentalidade, com uma mentalidade abolicionista. Então você vai ter, às vezes, dentro da própria casa, o senhor, o pai que não foi para a guerra, mandou escravos, morando com os filhos que foram para a guerra. E os filhos voltam abolicionistas, e o pai é a favor da escravidão. Então você vai ter conflitos dentro de casa, em grandes fazendas, famílias poderosas, você vai ter esses conflitos. Em alguns casos, a família alforria todos os escravos e passa a pagar salário.
porque as pessoas voltam com uma mentalidade diferente. Não todos, mas um número expressivo de brancos, de classes sociais baixas ou classes sociais altas, voltam da guerra com um pensamento diferente quanto à escravidão. Voltam abolicionistas, ou pelo menos simpáticos à abolição. Eles não vão fazer nada contra a abolição, que já, no caso, na época, já era uma grande ajuda. A última, óbvio que essa pergunta era dissertativa, eu vou considerar o jeito que vocês escreveram, desde que vocês falem isso que eu falei. Tá? Agora, a forma como você explicou, tendo esse conteúdo, está correto. Para muitos historiadores e estudiosos, a proclamação da República foi o primeiro golpe militar da história brasileira. Independente de ser ou não, o que abre margem para esse pensamento. Então eu não vou nem discutir se foi ou não foi, porque não tem um consenso. Muita gente acha que a proclamação da República foi um golpe militar. Muita gente diz que não, que foi apenas a proclamação da República, né? Uma revolução na política brasileira. Se foi ou não, aí é uma outra questão, e não sei o quanto que isso vai mudar o nome, como a gente chamar a proclamação da República. Mas o que abre margem? O que dá margem para que algumas pessoas, muitas pessoas, chamem a proclamação da República de primeiro golpe militar? É que foi feito por militares. Não houve uma participação direta da população civil, de outras categorias. Então foi feita pelos militares. Quem faz a proclamação da República é Marechal Deodoro da Fonseca. E os militares assumem a presidência. Tá? Então dá margem para essa discussão, tá? De se foi realmente uma revolução ou se foi um golpe militar. Tá? É conflituosa essa questão. Em outros países, que nem nos Estados Unidos, quem vai assumir a presidência após a Revolução Iluminista, lá, a Guerra de Independência, que vira república, lá eles não têm duas, é uma só. A independência e a república acontecem juntas. Aqui não, acontece a independência e 60 anos depois, mais de 60 anos, vai ter a proclamação da república. Mas lá também quem vai assumir é George Washington, que foi o general da guerra. Lá foi o golpe militar. É uma questão complicada. O importante é saber por que algumas pessoas acham que foi. Porque tem motivos. Foi feita pelo exército, somente pelo exército. Quem assume? Militares. Então, aí você dá margem para que exista essa discussão. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido, que tenham ido bem. Tiveram tempo de sobra para fazer. Tá? Muita gente está com preguiça de procurar, de assistir os vídeos inteiros. Não é para mim que vocês assistem, não é para vocês. Tá? Mas espero que tenham ido bem. Bom, teremos mais uma avaliação nesse bimestre, lá no comecinho de julho. Eu vou somar as 3 notas, dividir por 3 e a nota que vai no seu boletim. Tá bom? Bom final de semana, até semana que vem.